Graça e paz, igreja. Vamos dar sequência aqui ao nosso estudo do Evangelho de João. Hoje vamos dar sequência aqui no capítulo 8 e eu quero ler contigo a partir do versículo 12, a palavra do Senhor que diz assim: De novo, lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo teu testemunho não é verdadeiro. Jesus respondeu e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está o teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por todo o recurso que o Senhor disponibiliza às nossas vidas, pela oportunidade, meu Pai, de conhecer, de poder falar dessa palavra que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, essa palavra, meu Deus, que é inerrante, infalível, que é vida, e nós queremos, meu Deus, que nesse dia tudo aquilo que for ministrado, Pai, seja algo poderoso para transformar vidas, para nos exortar, para nos edificar, para nos fazer, meu Deus, mais próximos de Ti, para nos transformar, meu Pai, a Tua imagem e para que tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Deus, seja moldado, para que nós sejamos, Pai, aqueles que Te adoram em espírito e em verdade. O Senhor, meu Deus, que é a luz do mundo, ilumina as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Hoje nós vamos falar dessa declaração maravilhosa do nosso Rei Jesus, que é a declaração de que Ele é a luz do mundo. Eu quero começar hoje trazendo uma pequena reflexão sobre o poder da luz. Quando nós pensamos na luz, a gente pensa em um instrumento que nos guia. Talvez, a maioria de nós já teve a experiência de estar num ambiente onde faltou luz, acabou a luz no bairro e aí é aquela saga para encontrar uma vela, uma lanterna, alguma coisa para que facilite a nossa visão. Talvez algum de nós, algum de vocês aí já teve a experiência também de bater o dedo mindinho na quina da mesa, do apoio da mesa ou da cadeira enquanto você estava procurando. Por quê? Porque o escuro tira de nós a direção, tira de nós a visão de onde nós estamos, para onde nós iremos. E é por isso que a visão, é por isso que a luz, ela tem esse poder de trazer direção, de nos guiar. A luz também é uma força muito poderosa. Eu não sei se você se recorda, mas no ano de 2010, 33 mineiros no Chile, no deserto do Atacama, eles ficaram debaixo de uma mina que desabou. Então eles passaram 69 dias debaixo da terra, numa profundidade muito grande. E é interessante que quando eles saíram da mina, todos eles, antes de sair para encontrar pela primeira vez a luz do dia, eles tiveram que colocar um óculos, porque a recomendação dos médicos, dos oftalmologistas, é que eles passaram tanto tempo longe da luz que quando eles voltassem à superfície seria muito perigoso causar algum dano à retina, à córnea deles, se eles não estivessem com um filtro que os protegesse daquela luz. A luz é muito forte, a luz é muito poderosa. Tem a história, que é contada sobre Galileu Galilei, que o trabalho de astrônomo desse homem era tão intenso, ele era tão apaixonado por esse trabalho que ele olhava o sol, a olho nu, e dizem, que esse olhar o sol a olho nu causou nele uma cegueira que comprometeu ali a sua córnea. Então, eu quero hoje que você pense no poder da luz, na importância da luz, como a luz ela é preciosa para nós. E Jesus Cristo traz essa declaração: eu sou
a luz do mundo. Eu quero voltar para o contexto do que nós estamos tratando. Então, no capítulo 7, Jesus foi a Jerusalém, ele participou da festa que é uma das mais populares de Israel, a festa dos tabernáculos. Ele está lá em Jerusalém discutindo, ele está em Jerusalém ensinando, ele está em Jerusalém participando de algumas controvérsias. E nesse texto aqui do versículo 12, ele continua tratando também desse mesmo momento na festa dos tabernáculos e nesse período de estar em Jerusalém. E esse é o contexto. Jesus ainda em Jerusalém na festa dos tabernáculos. E no versículo 12 diz o seguinte, olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer. De novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Essa expressão de novo, ela se reporta para esse contexto de festa das cabanas, esse contexto onde Jesus estava fazendo seus discursos em Jerusalém. É por isso que nós acreditamos que ele ainda está em Jerusalém, ou melhor, temos a certeza que ele ainda está em Jerusalém e que ele está ainda nesse contexto de festa das cabanas. Então, é nesse momento que Jesus faz essa declaração, eu sou a luz do mundo. E eu queria que você recordasse o significado da festa dos tabernáculos ou das cabanas. Era essa festa que rememorava o período do povo que saiu do Egito, o período do povo hebreu de peregrinação no deserto. Então eles estavam lembrando os feitos de Deus, lembrando os feitos do tempo onde o povo habitou em tendas, habitou em cabanas, e é por isso que eles iam para os seus pátios e montavam as suas cabanas, e no tempo dessa festa as pessoas dormiam nessas cabanas, lembrando esse período de êxodo, da saída do Egito. E essa era a festa que rememorava esse tempo e que celebrava o poder do Deus de Israel que guiou o povo em toda essa travessia até a Terra Prometida. E saber disso é importante porque nessa festa eles também tinham que se lembrar que o Deus de Israel iluminou aquele povo. O Deus de Israel não deixou aquele povo na escuridão. E como que a gente sabe disso? Olha o que a palavra do Senhor vai dizer em Êxodo, no capítulo 13, nos versículos 21 a 22. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. E isso é algo tão precioso, saber que Deus estava guiando aquele povo. Então, no meio da escuridão, num deserto, você consegue imaginar o breu que era. Deus coloca uma coluna de fogo que trazia luz para aquele povo, que iluminava o povo e que permitiu, inclusive, que o povo pudesse caminhar à noite, enquanto todos estavam reclusos, com medo de se mover na escuridão. O povo de Deus podia se mover mesmo na noite, porque eles contavam com a luz do Senhor, com a coluna de fogo. Então, saiba que na festa das cabanas ou dos tabernáculos, eles também estavam se lembrando do Deus que preparou uma coluna de fogo para iluminar o povo e fazê-los andar mesmo na noite. E é por isso que Jesus está aproveitando esse contexto para dizer, eu sou a luz do mundo. Olha o que nós podemos também aproveitar de toda a literatura do Antigo Testamento para entender o que significa luz. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que Deus, ele se apresenta e ele é celebrado pelo seu povo como a luz e a salvação. Olha o que o salmista vai dizer no capítulo 27, no versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Então, o povo celebra, o salmista salmodia dizendo, o Senhor é a minha luz. Olha que coisa maravilhosa. O Deus de Israel já se revelava como a luz e agora Jesus Cristo está dizendo, reafirmando, dizendo, eu sou a luz do mundo.
Mas no Antigo Testamento nós ainda temos a expressão do servo do Senhor, que nós entendemos que é Jesus Cristo, e ele aparece como a luz para as nações, a luz para os gentios. Olha o que Isaías vai profetizar no capítulo 49, no versículo 6. Sim, ele diz: para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Se o salmista celebrava que Deus era a sua luz, agora Deus está dizendo pela boca do profeta Isaías que Jesus Cristo, o servo do Senhor, o Messias, o ungido, ele também é aquele que vai trazer uma luz para iluminar todas as nações, para iluminar os gentios, uma luz que não ilumina somente o povo de Israel, mas ilumina também os de fora do povo de Israel. E aqui também, no Novo Testamento, a gente tem que relembrar aquilo que o evangelista João disse no prólogo, no capítulo 1 do Evangelho de João, que nós estamos estudando, e que se você não viu, volte para assistir. Olha o que João diz: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Aqui em João, ele já aponta para Jesus Cristo como essa luz. A luz que combate, que vence, que derrota, que subjuga as trevas. E Jesus Cristo é essa luz que aponta o caminho, que traz salvação, que traz vida. E eu quero aproveitar também no Novo Testamento um texto maravilhoso de Apocalipse, porque se Jesus ele se coloca como a luz do mundo, quando todas as coisas se consumarem, quando nós estivermos na eternidade com o nosso Deus, nós não precisaremos mais de luz do sol, nós não precisaremos da luz natural, porque o próprio Deus, Jesus Cristo, iluminará as nossas vidas. E é isso que é prometido para nós no livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículos 23 a 24. Olha o que a palavra do Senhor diz: a cidade não precisa do sol, nem da lua, para lhe dar claridade, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Olha que coisa maravilhosa. Não precisaremos do sol, não precisaremos da lua, porque o nosso próprio Cristo é aquele que vai dar luz à cidade do grande rei quando nós estivermos na eternidade com o nosso Deus. E saber disso é tão precioso, porque você precisa confiar que Jesus Cristo, que o seu Deus, é aquele que aponta o caminho para a sua vida. E aqui eu quero continuar tratando sobre esse diálogo que houve agora com Jesus e os fariseus. Olha o que os fariseus vão dizer no versículo 13. Eles dizem assim: tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Mas olha como eles foram sutis naquilo que eles estavam tramando. Eles pegaram as próprias palavras de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, no capítulo 5, no versículo 31, ele diz o seguinte: se dou testemunho a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Jesus Cristo proferiu essas palavras e agora os fariseus parecem aproveitar dessas palavras para combater Jesus e dizer: Senhor, se você está falando conforme as suas palavras, cadê as testemunhas? Onde estão as testemunhas para dar subsídio àquilo que você está falando? E olha que interessante, você tem que perceber que Jesus Cristo estava falando de coisas eternas. Jesus Cristo não estava falando de coisas humanas, de julgamento humano, de padrões humanos, do padrão da lei. Jesus Cristo estava falando de coisas muito mais sublimes, coisas muito mais elevadas. Jesus Cristo estava falando de um relacionamento profundo dele com o Pai. E é por isso que talvez os fariseus estivessem se apegando às coisas dessa terra. Eles provavelmente estavam pensando naquilo que a lei dizia em Deuteronômio 19, versículo 15, que diz: uma só testemunha não poderá levantar contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Ou seja, eles estavam esperando que
houvesse pelo menos mais uma testemunha para aquilo que Jesus Cristo estava falando. Se ele declarava ser a luz do mundo, cadê as testemunhas para comprovar que o que você está dizendo não é uma mentira? Só que esses homens, eles estavam apegados às coisas dessa terra, aos padrões humanos, a um padrão de julgamento, um padrão judicial humano. Só que Jesus Cristo estava falando de coisas eternas, de coisas celestiais. Jesus Cristo, no versículo 14, diz o seguinte: posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Aqui Jesus Cristo estava falando assim: enquanto vocês estão pensando nos moldes humanos, nos moldes judiciais e legais da sua lei para validar aquilo que eu estou falando, Jesus está afirmando que o seu testemunho era válido porque ele estava transcendendo essa realidade humana e estava apontando para coisas eternas, coisas que não se corrompem. Jesus Cristo estava falando do seu relacionamento com o Pai Celestial, porque se o Pai dá testemunho, ou seja, se tudo aquilo que Jesus Cristo falava procedia do Pai, tudo que ele falava era verdadeiro, porque ele não falava por si mesmo, ele falava pelo próprio Pai que estava designando aquilo que Jesus Cristo deveria cumprir. Então, se percebe um olhar humano dos fariseus, enquanto Jesus Cristo está apontando para coisas espirituais e celestiais. Eles estavam preocupados com essas coisas, enquanto Jesus Cristo estava preocupado em mostrar para eles que ele era a luz do mundo, que ele era o cumprimento da revelação, que ele era o cumprimento das profecias. Mas eles não estavam atentos a isso. Então Jesus Cristo continua a dizer aos fariseus o seguinte: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Aqui existem algumas coisas que nós precisamos considerar. Nós já vimos em outras aulas do Evangelho de João que Jesus Cristo, ele não julgava segundo padrões humanos, ele condenava os padrões humanos de julgamento. Então, quando Jesus Cristo diz que eles julgam segundo a carne, Jesus Cristo está dizendo que esses fariseus, eles têm um julgamento baseado em um sistema corrompido da natureza humana, em um sistema do mundo, baseado em padrões humanos, e não estão atentos aos padrões eternos, aos padrões de Deus. Então, quando Jesus diz que eu a ninguém julgo, ele está se referindo a duas coisas. A primeira é que Jesus Cristo, na sua primeira vinda a esse mundo, ele não veio para julgar realmente. Ele diz: eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Mas quando Jesus diz isso, não significa que ele não vai julgar em nenhum tipo de instância. O que significa que ele não vai julgar em um nível salvífico, em um nível escatológico, ou seja, ele não vai fazer aquele julgamento final, ele não veio para aquele julgamento final, ele veio para a salvação. Mas o que ele está dizendo aqui: eu não julgo a ninguém nos padrões ou nos moldes que vocês julgam, nesses padrões da carne, nesses padrões humanos, nesses padrões que são somente baseados em uma estrutura corrompida. Então Jesus Cristo tira o foco desse mundo e aponta para as coisas celestiais, para as coisas eternas. E ele diz o seguinte: se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro. E ele está falando isso porque ele sabe que tudo o que ele faz, tudo o que ele fala, todo o seu ministério é baseado naquilo que o próprio Pai deu a ele. Jesus Cristo não fala de si mesmo, ele fala do próprio Pai. E é por isso que tudo que Jesus Cristo diz é verdadeiro, porque tem o respaldo do Deus Criador, o Deus Pai. E Jesus Cristo segue agora dizendo para esses fariseus: também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo e o Pai que me enviou também testifica de mim. Jesus Cristo está dizendo que aquilo que ele fala a respeito da lei também está em conformidade com a verdade da lei do Senhor. Porque se eram necessárias duas testemunhas, Jesus está dizendo: existe eu e o meu Pai que dão testemunho. Se na vossa lei o que é verdadeiro precisa de duas testemunhas, eu também conto com o meu testemunho e o do Pai. E lá para o capítulo 14 em diante, a gente vai ver também o testemunho do Espírito Santo de Deus, da terceira pessoa da Trindade, que traz a Jesus Cristo
a resposta, o testemunho daquilo que foi profetizado, daquilo que foi declarado. Então Jesus Cristo, ele está falando sobre o seu julgamento verdadeiro, espiritual, que tem um respaldo na vontade de Deus Pai. E isso é muito precioso. E isso é maravilhoso. E aqui eu abro um parêntese para dizer que nós precisamos viver uma vida que agrada ao nosso Deus. Uma vida que é baseada nos padrões de Deus Pai, uma vida que é baseada naquilo que Deus declara sobre as nossas vidas, que nós possamos fugir dos padrões humanos de julgamento, que nós possamos fugir de julgamentos que são realizados segundo a carne e que nós possamos amar a vontade de Deus, amar a sua palavra, amar a sua verdade, a sua lei e viver debaixo dessa vontade preciosa do nosso Deus. E nos versículos 19 e 20, para concluir, Jesus Cristo diz, a palavra do Senhor diz que os fariseus fizeram a seguinte pergunta: onde está o teu Pai? Jesus respondeu o seguinte: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Sabe o que acontece, igreja? Talvez os fariseus pensaram, agora que ele está dizendo que o pai dele entrou na jogada e é uma testemunha, vamos fazer o seguinte, vamos falar para ele trazer o pai dele para cá, porque se o pai dele vier, o pai dele vai ser essa testemunha que ele está falando que ele tem. Então, na cabeça dos fariseus, eles estavam bolando talvez um plano de julgamento ainda segundo a carne, ainda segundo um padrão judicial, mas Jesus Cristo estava falando de uma coisa espiritual. E Jesus Cristo estava dizendo o seguinte: olha, vocês não conhecem o meu Pai. Se vocês conhecessem o meu Pai, vocês me conheceriam também. Sabe o que a palavra do Senhor vai dizer? Que Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer mais à frente, lá no capítulo 14 de João, que o próprio Cristo disse: quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, Jesus Cristo estava prenunciando aquilo que ele diria mais adiante aos seus discípulos, de que ele era a imagem de Deus. E que se aqueles fariseus, por um acaso, conhecessem ao Pai verdadeiramente, eles conheceriam o Filho, e eles olhariam para o Filho e veriam que no Filho também está o Pai. Isso é maravilhoso. E no versículo 20, a palavra do Senhor diz assim: proferiu ele essas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a hora. E aqui eu preciso voltar para aquele contexto de festa das cabanas, de festa dos tabernáculos. O gasofilácio, aqui, que era o lugar onde Jesus estava, ele era uma caixa onde se depositavam as ofertas. E os gasofilácios, eles ficavam num lugar do templo que era o pátio das mulheres. Era um local onde as mulheres também tinham acesso e onde as mulheres também poderiam depositar as suas ofertas. Então, nesse gasofilácio, ou nesse lugar que provavelmente era o pátio das mulheres, que Jesus estava dizendo essas coisas. Foi ali que ele disse: eu sou a luz do mundo. E talvez a gente se pergunte por que Jesus Cristo disse no lugar do gasofilácio, ou muito provavelmente no pátio das mulheres, a declaração: eu sou a luz do mundo. E a resposta é muito simples. É porque naquele lugar, ali onde haviam os gasofilácios, no pátio das mulheres, se fazia um ritual da festa dos tabernáculos, que era o seguinte: homens seguravam tochas acesas e ficavam durante a noite dançando com essas tochas acesas. Eles ficavam ali salmodiando, cantando, e nesse dia, que muito provavelmente era o 8º dia, o período de uma celebração solene, eles dançavam com essas tochas. E aqui eu retorno ao Êxodo. Você se lembra da coluna de fogo? Era exatamente isso que eles estavam representando, essa luz, essa coluna de fogo que iluminava durante a noite. Então, nesse contexto, muito provavelmente Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou aquele capaz de iluminar a sua vida. Eu sou aquele que vai te guiar. Eu sou aquele que vai tirar as trevas da sua vida. Eu sou aquele que vai ser força para a sua vida, salvação para a sua vida. Então, Jesus Cristo estava nesse lugar. E muito provavelmente, durante essa cerimônia de dança com luzes, Jesus Cristo está dizendo: eu sou a luz do mundo. E aqui eu encerro dizendo que Jesus Cristo não foi preso
Obviamente, porque não era chegada a sua hora, porque ninguém poderia prender a Jesus Cristo, ninguém poderia levá-lo encarcerado, ninguém poderia crucificá-lo antes do tempo, porque Jesus Cristo não foi preso pelos romanos ou pelos judeus, o próprio Deus Pai entregou o Filho como uma oferta. E eu quero dizer para você, hoje, aceite Jesus Cristo na sua vida, como a luz do mundo, como a luz que vai combater as trevas na sua vida. Talvez você é alguém que está andando errante, talvez você é alguém que está andando sem rumo e Jesus Cristo está dizendo, eu sou essa coluna de fogo, eu sou a luz do mundo, eu sou aquele que vai tirar você da escuridão, eu sou aquele que vai tirar você das incertezas, das tristezas, das angústias, eu sou aquele que vai tirar você da fraqueza, porque a minha luz é salvação para a sua vida, a minha luz guia a sua vida. Então hoje eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus te leve, te conduza a Jesus Cristo, aquele que é a luz do mundo, a nossa salvação. Eu quero orar com você. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa palavra tão preciosa, essa palavra, meu Deus, tão maravilhosa, essa palavra bendita, essa palavra, meu Deus, que muda as nossas vidas, essa declaração, Pai, que saiu da boca do Filho, Jesus Cristo, e que transformou as nossas vidas, porque quando Ele diz que Ele é a luz do mundo, Ele está dizendo para nós que nós não andaríamos mais na escuridão, na noite, nós não andaríamos mais nas trevas da vida, mas que nós seríamos guiados pela Sua luz. E nessa noite, Pai, nesse dia, nesse momento, onde quer que alguém esteja ouvindo essa palavra, meu Deus, que a Sua luz, a Sua salvação encontre cada vida que tiver acesso a esse conteúdo. Jesus, nós cremos em Ti, que Tu és a luz do mundo, que o Senhor combate as trevas e que o Senhor vence, porque não há oponente, Pai, diante do Senhor. O Senhor é tudo, o Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. Abençoa as nossas vidas nesse dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente.